Conexão que Portugal estava facilitando a entrada de pessoas que falam a língua portuguesa para trabalhar no país. Só que muitos brasileiros que foram para lá estão pedindo ajuda ao consulado para voltar. Como Portugal passa por um momento delicado, com um alto nível de inflação, se manter no país europeu não tem sido uma tarefa fácil para os brasileiros que enfrentam dificuldades por conta do custo de vida elevado e também da alta no preço dos imóveis. De janeiro a outubro, por exemplo, foram registrados 687 pedidos de ajuda para voltar ao Brasil. Então, para entender melhor a situação, a gente conversa agora ao vivo com o advogado especializado em Direito Internacional e professor honorário de Oxford, Daniel Toledo. Daniel, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Conexão, sempre é muito bom te ouvir. Numa situação dessa, né, a pessoa sai do país de origem, cheia de sonhos, com vontade de trabalhar, garantir um futuro melhor para si, para a família, às vezes pensa até em mandar dinheiro para o Brasil, chega lá, encontra uma situação difícil demais, não consegue se manter. Qual que é o caminho, então, para pedir ajuda? E essa ajuda, ela realmente acontece de forma rápida? Boa tarde. Obrigado, Kelly. Boa tarde. Obrigado pelo convite novamente. Vamos lá. Primeira coisa que as pessoas precisam entender é que sair de um país sem qualquer tipo de estrutura é uma grande loucura, né? Você vai ter custos de viagem e as pessoas acham que o simples fato de chegar num determinado border, num determinado país, vai dar o direito dela de entrar, e não é bem assim. Muitas vezes, as pessoas chegam nos aeroportos, no border desses países, e são mandadas de volta, porque os agentes entendem que essas pessoas não têm qualquer tipo de qualificação ou os requisitos necessários para entrar. Então, sempre que você sair do seu país de origem, primeira coisa e mais importante de todos é você ter, primeiro, uma reserva financeira para ir e voltar. Segundo, uma reserva financeira para ficar nesse país por um período mínimo aí para você poder se estruturar e se organizar. Então, esse é o ponto mais importante. Segunda coisa, se a pessoa chega num país e de repente se depara com uma situação como a gente tem visto acontecer muitas vezes, principalmente nos países europeus, onde as pessoas vão com uma expectativa, chegam lá e vem uma crise que não era esperada, mas era prevista, tá? Era previsível que ela acontecesse. Então, nós estamos vendo aí a questão da inflação internacional, nós estamos vendo a alta dos valores dos aluguéis, nós estamos vendo aí um déficit de emprego, nós estamos vendo aí os salários que não estão acompanhando essas inflações e essa inflação, e infelizmente as pessoas acabam se surpreendendo e acabam gastando tudo que elas têm. Consulado não tem verba, né? As embaixadas não têm verba para poder mandar essas pessoas de volta e nem tem previsão para mandar essas pessoas de volta. Então, isso acaba sendo um grande problema, porque você transfere para o poder público, o consulado ligado ao embaixada, a embaixada ligada ao Itamaraty, que utilizam de dinheiro público para, de repente, trazer de volta os brasileiros para o país de origem deles, e não funciona dessa forma. Existe a OIM, que é a organização da Organização Internacional dos Países Migrantes. Eles têm ali um fundo ligado à ONU, e essa organização costuma ajudar essas pessoas a voltarem aos seus países de origem. Não só brasileiros, mas outras nacionalidades também acabam ajudando aí a retornar aos seus países de origem, pagando essas passagens para essas pessoas. Mas sugiro muito fortemente que as pessoas sempre saiam com uma reserva financeira para poder voltar para casa caso alguma coisa ruim aconteça. Professor Daniel, você lembrou de um fato bastante comum aí nos Estados Unidos. O cidadão desembarca e nem sai da área de trânsito. A autoridade diz: o senhor não vai ficar, bota o cara no avião e manda ele de volta. Não é só aí que acontece também muito na Inglaterra, né? O cara não sai nem do aeroporto de Heathrow, ele volta para casa. Isso é uma coisa interessante e é bom lembrar que isso continua existindo. Outra questão é o seguinte: o cidadão foi para lá com o dinheiro do próprio bolso. Como você lembrou, gastou tudo. Agora ele vai recorrer ao consulado. Quer dizer, na verdade, não está transferindo essa despesa para o consulado. Está transferindo para nós, que somos os pagadores de impostos. Que somos nós que bancamos isso tudo. Não é verdade, não? Então, quer dizer, para ir, sai do seu bolso. Para você voltar, vai sair do meu? Ou do nosso todo, já vista que nós pagamos impostos aqui. Não é mais ou menos por aí?
Exatamente, excelente pergunta, e isso é uma coisa que as pessoas precisam realmente entender. Quem banca essa conta, quando vai para o consulado, ou quando as pessoas vão pedir ajuda para o consulado, ou quando as pessoas têm algum tipo de problema e vão pedir socorro para o consulado ou para as embaixadas, quem está pagando isso somos nós. E essa é uma questão que eu trago muito aqui para as pessoas, e já trouxe inclusive em sala de aula para a gente debater esse tipo de situação, porque assim, quando a pessoa saiu do país, ela não perguntou para o país se o país queria ou concordava ou alguma coisa nesse sentido que ela saísse, e ela deixou de ser pagadora de impostos naquele determinado país. Então o brasileiro sai do Brasil, deixa de ser pagador de imposto, vai gerar renda ou quer gerar renda num outro país. Vamos supor Portugal, que é o caso aí do assunto. Quando ele chega em Portugal e paga impostos em Portugal e pede para voltar para o Brasil utilizando o consulado brasileiro, que é o consulado da nacionalidade dele, ele não pagou impostos no Brasil, ele não contribuiu para isso, mas ele quer utilizar de dinheiro público, o que é um grande de um absurdo. Existem algumas tramitações, propostas de lei, na verdade, não está nem tramitando ainda, para que as próprias companhias aéreas já incluam no valor da passagem um seguro, entre aspas, aí, que garanta que essas pessoas retornem caso elas sejam inadmitidas no país. O que eu acho uma ideia sensacional, porque aí a própria pessoa paga o seguro, se eventualmente ela não for admitida, isso não vai ser transferido nem para o governo do país dela, nem para uma eventual companhia aérea que tivesse aí a obrigação, entre aspas, de trazer essa pessoa de volta, e muito menos para o país que recebeu ali, de manter essa pessoa dentro ali de um alojamento ou de uma cadeia. Muitos países, como Estados Unidos, têm mandado direto para as cadeias públicas, com custos de alimentação, de saúde, a pessoa precisa ficar ali, ela está consumindo energia elétrica, uma série de coisas, ou seja, ela acaba sendo uma despesa quando ela simplesmente demonstra vontade e quer sair do país dela sem uma estrutura mínima necessária. Doutor Daniel, o senhor citou a questão, né, da Organização Internacional das Migrações. Em Portugal, em relação a esse programa de apoio para o retorno voluntário, os brasileiros respondem por mais de 90% dos pedidos. Então, fica mais um dado aqui para a gente analisar. E em relação a essa questão do emprego, né? Que tipo de cuidado a pessoa tem que tomar, o que tem que observar antes de deixar o país para não ficar numa situação delicada como essa? Muito bem lembrada essa questão dos 90% aí das pessoas que pediram esse auxílio serem brasileiros, né? de Portugal, mais especificamente falando de Portugal. Primeira coisa, as pessoas criam expectativas de que Portugal está sobrando empregos e que se forem 1 milhão de pessoas para Portugal, esse 1 milhão de pessoas vão arrumar empregos. Não é bem assim. Segunda situação, as pessoas estão procurando empregos em Portugal, imaginando que elas vão receber em euros, sim, essa parte é verdade, mas elas não estão preocupadas com quanto ela vai receber e se o que ela vai receber vai ser suficiente para ela custear o aluguel da casa dela, ou onde ela for ficar, a alimentação da família dela e principalmente a questão da saúde. As pessoas se esquecem muito que é normal, o ser humano fica doente, criança pega um resfriado, uma gripe, alguma coisa, você precisa ir no hospital, você precisa fazer uma inalação, você precisa de um remédio, você precisa de um custo para isso, e as pessoas não fazem a conta para saber se esse salário que ela vai receber, se ela arrumar um emprego em Portugal, especificamente falando, se vai ser suficiente para pagar esses custos dela. E aí é que começam as grandes surpresas, e é por isso que esse número de brasileiros tão exagerado acaba querendo voltar para o Brasil, retornar para o Brasil, porque vem que as coisas não são tão fáceis quanto eles imaginavam que seriam lá em Portugal. Pois é, fica o alerta aqui, né? A gente deixou essa orientação realmente para evitar que mais gente vá